Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estamos aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E esta aula é uma aula introdutória sobre um assunto muito importante, um assunto chamado funções do administrador, funções da administração, processo administrativo, tudo é a mesma coisa. Inclusive o seguinte, esse assunto, funções do administrador, é um dos assuntos mais importantes da administração para concurso. Papo reto com vocês. Se no seu edital tem lá funções do administrador, que são planejamento, organização, direção, planejamento, organização, direção e controle, você pode ter absoluta certeza que a probabilidade de cair uma questão sobre esse assunto é muito grande. Então, professor, eu organizei da seguinte forma o nosso assunto. Nós teremos aí 6 aulas sobre esse assunto. Primeiro, essa aula introdutória, onde eu vou explicar para vocês o ciclo administrativo, vou explicar para vocês as noções básicas sobre as funções do administrador. A próxima aula, nós vamos trabalhar o planejamento, tá certo? Muito importante. A outra aula, organização, depois direção e depois controle. E, finalmente, nós vamos mais uma aula adicional que nós vamos explicar a comunicação, tá certo? Ou seja, são 6 videoaulas, uma depende da outra. Você não pode assistir somente essa pequena aula, a primeira aula introdutória, inclusive a introdução é a menor de todas, tá certo? Você tem que assistir todas as outras aulas, porque é o seguinte, vou repetir para vocês, esse assunto é um assunto de grande potencial de ser elaborado cair uma questão na sua prova. Você sabendo disso, você tem que tirar proveito da informação e gerar uma vantagem competitiva. Bacana? Então vamos lá, uma aula introdutória, né, sobre as funções do administrador. Primeiramente, uma questão de terminologia, né? Todas as vezes que vocês aí, tá certo, ouvirem falar, funções do administrador. Gente, é a mesma coisa de processo administrativo. Professor, funções da administração. Mesma coisa. Então, nós temos aqui, funções do administrador e é a mesma coisa que processo administrativo. Gente, é a mesma coisa, tá certo? E quando nós falamos, preste atenção nisso, em processo administrativo, nós estamos falando de planejamento, de organização, de direção e de controle, tá? Uma sigla aí bastante comum no mundo dos concurseiros, né? PODC, ok? Só que nós temos algumas bancas de concursos que vai falar que essas funções do administrador, função da administração, processo administrativo, ele vai chamar esse cara de processo organizacional. E aí, professor? E aí o seguinte, o processo organizacional nada mais é do que o PODC mais a ferramenta da comunicação. Ok? Mais a ferramenta da comunicação. Professor, o que quer dizer? Por isso que o professor, nesse assunto funções do administrador, o professor separou 6 videoaulas. Essa aula introdutória, até para explicar essas coisas aqui, que eu não tenho como encaixar esses assuntos nas aulas. Então, nós vamos falar a introdução, nós vamos explicar a introdução, planejamento, organização, direção, controle e mais comunicação. Professor, no meu edital está escrito processo administrativo. Significa dizer, professor, que não é para eu assistir a aula de comunicação, está errado. Sugestão para vocês. A comunicação, ele vem coroar aí todo esse processo. Então, sugestão para vocês, mesmo que o seu edital, né, mesmo que o seu edital não conste processo organizacional, mesmo que o seu edital aí não conste a comunicação, o professor Luiz Antônio, com base na experiência, eu digo para vocês que vocês vão lá, que investe aí, não é perder, investe 20 minutos do seu tempo e assista também a aula de comunicação, que é um assunto muito interessante, que pode te ajudar a resolver outra questão. Bacana? Então vamos lá, feitos esses esclarecimentos, né? Quero explicar para vocês. Esse assunto, funções do administrador, né, corresponde aos elementos da administração. Tá? Os elementos são 4, já expliquei para vocês: planejamento, organização, direção e controle.
Só o fato de vocês já saberem desses elementos, nessa sequência, planejamento, organização, direção e controle, eu garanto para vocês que vocês já estão aptos aí de acertar aí algumas questões sobre o assunto, ok? Vamos continuar, né? Professor, o senhor está aplicando também nesse assunto, aquele assunto de aula exaustiva? Exatamente. Você pode ter certeza, com essas 6 videoaulas que o professor está preparando para vocês, tá certo? Cada aula bastante específica, não tem como, cara, não tem como você não acertar as questões da prova. Por quê? Porque o professor teve aí a preocupação, teve o zelo, tá certo? Teve a dedicação de imaginar toda e qualquer questão sobre o assunto. Ou seja, eu não consigo enxergar o examinador fazer alguma questão que não esteja nessas aulas. Tá certo? Assim é o diferencial, assim é competitivo, né? Quando eu estudava para concurso, eu ficava pé da vida. Quando eu estudava, aí dias, um assunto, chegava lá no dia da prova, o assunto caiu aquele assunto, mas o conteúdo do assunto não estava no material que eu estudei. Ou seja, você aí perdeu tempo, perdeu o ponto, tá certo? E fica até desmotivado. Mas o professor aí, com base nessa experiência, eu estou revertendo isso aí na cabecinha de vocês. Bacana? O que eu quero falar? Esse tal de processo administrativo não é de agora. Quem foram os primeiros da administração? Foi lá a escola clássica. Com quem? Taylor, da administração científica, e Fayol, da teoria clássica. O Fayol foi o primeiro a trabalhar o processo administrativo. E o processo administrativo de Fayol, tá certo? É o famoso POC3. Vocês não podem esquecer isso. Ou seja, a primeira vez que falou em processo administrativo, funções do administrador, foi Fayol lá na escola clássica. Então ele diz o seguinte: Fayol definira no seu tempo, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. É o famoso POC3. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, um convite para você acessar o nosso site laconcurso.com.br, porque lá nós preparamos um super curso online para o processo seletivo da Unemat 2018. Nosso curso, ele atende 100% ponto a ponto do edital para o cargo de agente universitário, gente. São 74 vagas, a remuneração... Puta que pariu! Agente universitário, 74 vagas, é isso mesmo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o processo seletivo da Unemat 2018. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça. A Unemat está fazendo aí um processo seletivo para 74 vagas para o cargo de agente universitário, e nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online, são mais de 120 aulas para este concurso, aliás, para esse processo seletivo, tá certo? Ponto a ponto digital, super atualizado. Você sabe quanto custa o investimento? Você vai nem acreditar. Apenas 10 parcelas de R$30, são 75 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Mas a cerejinha do bolo, aquilo que vai fazer realmente você ficar competitivo, é o nosso projeto pedagógico. Aqui na Lá Concurso nós temos o nosso personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você vai ter uma meta de estudos todos os dias até a véspera da prova. Cumpriu a meta, cumpriu sua obrigação, pagou sua obrigação aí, pagou seu compromisso com o seu futuro, com certeza ficará competitivo para esse processo seletivo. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.